Hello people, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Priscila Fonseca, se você não me conhece. Eu tenho o Instagram também que compartilha o meu dia a dia e você pode checar lá, é o Pris Lima Fonseca. E como você deve ter visto no título desse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho como foi a minha experiência no primeiro dia de aula na escola de alemão. A minha sala é muito interessante porque ela é multicultural, multi-internacional, multi-tudo. Os próprios nem existem, né? Multi-internacional. Enfim, e aí tem pessoas de todo lugar do mundo. Gente, eu achei isso fantástico. Eu nunca tinha conhecido, por exemplo, ninguém da Macedônia. Tem gente da Macedônia, da Grécia, tem muito italiano, tem turco, não tem tanta gente assim, tá? Só são 15 pessoas, mas dos que tem 2, 3 turcos, 3, 4 italianos e por aí vai. Tem uma brasileira que, coincidentemente, a mãe dela mora na rua de trás da casa de onde meu pai mora, no Brasil. Então, ó, muito coincidência, hein? E por mais que seja uma turma bem separada e tal, e também seja muito cedo pra tirar conclusões, foi o primeiro dia, eu tava tão animada que eu precisava gravar isso pra vocês, né? Claro que cada um vai ter uma experiência diferente. Ontem eu tava tomando café com uma amiga minha e ela até compartilhou como foi a experiência dela desde o primeiro dia e que não teve nada a ver com a minha. Então é bom a gente trocar, a gente aprende muito com o outro. E muito obrigada desde já por você estar aqui, estar interessado, talvez você conheça alguém que está vindo, talvez você tenha interesse em vir, então você vai poder saber um pouquinho mais como foi, né? Então já falei que a turma é multicultural, a minha professora, ela tem sido, nesse dia, muito fantástica, eu considero. A aula foi de 8h15 até meio-dia e 15, teve um intervalo de 20 minutos e depois teve um outro intervalo pequeno de 5 minutos. Mas no demais foi assim, muita aula. E ela foi bem planejada. A gente utiliza o livro que eles mandaram uma carta antes de começar as aulas, dizendo: ó, o livro que a gente vai utilizar é esse. Quando você chegar na aula, esteja com esse livro em mãos. Sempre tem gente que esquece, né? Eu levei meu livro, tá? Eu tinha comprado antes. O livro não é tão caro assim. Mostrei lá nos stories no Instagram. Ele custou cerca de 15 euros, mais ou menos. Não lembro o preço exato, foi 15 alguma coisinha. Então eu não considero tão caro quando você tá morando aqui, trabalhando aqui, recebendo em euro. Porque é um livro que você vai usar por vários, né? Acho que são por 2 módulos que você usa esse livro. E aí ele tem o livro, já vem nele atividades para você fazer. Tem um CD que você pode fazer. Então a professora, ela tem uma didática que conseguia atingir, eu vi assim, toda a turma. Então ela usava atividades diferenciadas, ela fazia atividades em dupla, atividades individuais, atividades em grupo. Ela também trabalhou bastante as 4 habilidades que a gente chama. Eu sou professora de inglês, então gosto, né? Eu fico interessada quando eu vejo um outro professor, aprendo bastante dando aula. Então eu vi que ela trabalhou bastante as 4 habilidades da língua. Ela trabalhou o nosso ouvir, trabalhou a nossa fala, fez com que a gente escrevesse bastante, fez com que a gente lesse bastante, apesar de ser o primeiro dia de aula, é algo bem inicial. Eu tô na turma do A1, que é assim, em qualquer língua você tem o A1, que é o super iniciante, e aí tem o A2, que é a conclusão do nível iniciante. Então tem o B1, que já é um nível intermediário, tem o B2, o C1 já é um nível avançado, e o C2 é um nível proficiente, é um nível assim, que você já tá quase que nativo no idioma. Seja isso, repito, em qualquer língua. E eu tô no A1 do alemão. E a sala, gente, é muito legal, porque a sala, ela tem, tipo um formato de U, ela tem telões em todo canto, tá bem equipada, tem vários recursos didáticos. E um recurso que me chamou bastante atenção, gente, foi impressionante, talvez vocês já conhecem, mas eu não conhecia, eu fui toda matuta, porque é tipo um amplificador, não sei como falar. Mas é um estilo de amplificador que ela coloca o papel ou um livro lá e todo mundo já projeta na tela. Então, várias vezes, principalmente no comecinho mesmo da aula, ela escrevia no papel e a gente conseguia ver o que ela estava escrevendo, a mão dela, e o que estava escrevendo de uma forma bem grandona. Ajudou também porque teve gente que não tinha ainda o livro mesmo e ela providenciou cópias. Gostei dessa atitude da minha professorinha. E aí, mesmo assim, né, por exemplo, faça por vocês mesmos a questão X e Y. Quando a gente terminava a questão, ela dizia: tá, vamos checar. Questão, por favor, fulano, responda. E ela ia corrigindo, né, manualmente na tela, e a gente ia vendo as letrinhas que tinha faltado e tudo mais. Então eu amei a sala, bem projetada, bem limpa, clara. Só tava muito quente, porque ainda não tá tão quente, tão frio assim lá fora, mas quando ligaram o aquecedor, então ficou meio que abafado, mas parece tudo
tranquilo. E a aula foi em alemão, né? E desde o comecinho, na verdade, o primeiro aviso quem deu foi a diretora da escola. Ela entrou lá pra falar, olha, vai ser assim, vai ser assado, vocês vão ter o curso, vai durar cerca de 7 meses e tal. Todo mundo ficou com a cara tão assim, porque foi a primeira palavra do dia, ela respondia, óbvio. Mas assim, foi nosso primeiro contato com algum professor ou alguém de autoridade, e depois, porque a gente ficou, assim, tipo, pelo menos eu mesmo fiquei, eu entendi assim, heute, today, hoje, né? Entendi X, entendi Y, mas não entendi tudo. E aí ela falou, é melhor eu falar inglês. E ela começou a falar inglês, as mesmas informações. E uma das informações que ela mais frisou, é claro, foi a questão do horário. Os alemães são muito pontuais. 1 minuto, gente, é atraso aqui. E então, é pra chegar pontualmente sempre, não perder os trens e etc. O que quase aconteceu comigo hoje, mas esse assunto pra outro vídeo, outra história. E a aula, então, foi alemão. E aula aqui é aula, intervalo é intervalo. É bem estranho ter que falar isso, mas é verdade. No Brasil, pra começar, que como eu fui professora até mesmo de escola, eu sei, primeiro dia de aula, até é uma instrução da própria escola. Gente, primeiro dia de aula e último dia de aula, e dia das crianças, e dia disso, e dia daquilo, é muito light. É ou não é? Normalmente é assim. Então, o primeiro dia de aula é assim, diga seu nome, a cidade de onde está falando. Brincadeira. Mas assim, são dinâmicas, brincadeiras, geralmente, no Brasil. Aqui, a pessoa entrou na sala, deu as informações em alemão e inglês, saiu e a professora começou, olá, eu sou a Frau, não sei o que, é uma professora, podia ser um professor, mas é uma professora, sou a Frau, bababam, e ela disse bababam, eu não dela, tá? Entendeu? Eu sou a Frau, não sei o que, e aí, em alemão, blá, 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 começou acompanhando no quadro, e depois abre no seu livro, o livro de atividade. Gente, aí teve um intervalo, teve a pausa. Quando voltou da pausa, ela entrou na sala, ela, pronto, continuando, não sei o que, como se não tivesse nada acontecido. No Brasil, não sei se no Nordeste ou não sei o que, aí ia chegar, já voltaram, fulaninho tá atrasado, não sei o que. Não, sem papinho, gente, sem conversa, vamos lá, dinâmica, tinha gente que já começou assim, conversar, teve 2 mulheres lá que se conheciam, e ela, não é pra hora de conversa, não é pra conversar aqui, então é estudo, né? Embora seja uma sala de A1, que é outra coisa que eu quero falar com vocês, acho que é a última, embora seja a aula de A1, tem gente que eu acho que não é A1, ele devia estar assim, um intermediário, B alguma coisa, ou então já no avançado. Porque, sério, sabiam muita coisa, sabiam de tudo e estavam tipo, ai, que saco. Eu não entendo como acontece esse nível, o teste de nivelamento. Na verdade, nem fizeram um teste de nivelamento comigo. Tchan, tchan, tchan. Eu me disse, ó, estou A1, nunca estudei, cheguei a quase 6 meses aqui na Alemanha, então só estudei por mim mesma, mas não é muita coisa, então coloca no A1. Talvez essas pessoas também tenham dito isso e tenham descoberto que não são A1, porque a professora perguntava, não sei o que lá. E eu, ela tá falando, não sei o que. Enquanto as pessoas falam, não sei o que, aí pega, por favor, é pra pegar o livro, o caderno, ou não sei o que. Gente, eu não sei todos esses vocabulários ainda, livro, caderno, e da mesma forma que as pessoas têm níveis diferentes, elas estão aqui há tempos diferentes, são as 15 pessoas. Tem gente que tá há 1 ano e tantos meses aqui na Alemanha, tem gente que acabou de chegar, tem gente como eu que tá há quase metade de 1 ano, tem gente que tá não sei o que, e por quê? Não era a última coisa que eu tinha pra falar, eu tenho essa última coisa pra falar pra vocês, talvez a penúltima. Vou lembrando e vou falando, hein? E porque eu só entrei agora, depois de quase 6 meses morando no país. Porque não é, primeiro, pelo menos na minha região, aqui por perto de Stuttgart, não é tão fácil achar uma escola de alemão. Primeiríssimo, tem um tempo que você espera para o documento ficar pronto, documento de residência. Cada um vai ter um visto diferente. No meu caso, é um visto de permanência, de residência. Então, ele demorou um pouquinho para chegar. E assim que ele chegou, eu fui atrás da escola. Só que as escolas, elas não é assim, tipo, eu quero ir, tem uma vaga lá. Tem uma colega que eu conheci hoje que ela falou que tá há mais de 1 ano na fila de espera, esperando, porque não abre a turma, não tem pessoas suficientes para o nível, né, para o A1, por exemplo. E aí as pessoas se direcionam para uma outra escola, e onde eu estou morando mesmo, ela não fica na capital de Stuttgart, ela fica um pouquinho afastada. Então, se eu fosse possivelmente para a capital, ia ter várias turmas, eu já poderia ter começado há muito tempo, mas eu preferi estudar um pouco mais perto de casa, e por essa preferência, tomou aí esse tempo para poder começar as aulas. Mas eu tô feliz, começou,
né? E agora é a última coisa que eu quero compartilhar com vocês. Eu fiquei com medo, gente, antes de ir pra aula, né? Tenho que confessar, né, as coisas. Eu fiquei meio assustada, assim, pelo recomeço, de novo, e se eu não conseguir, sabe? Bate, mas foi bem momentânea, mas mesmo assim, bate aquele sentimento de tipo, ai, eu vou recomeçar, tô velha pra voltar pra escola, né? Não sou mais uma menininha que ia pra escola e era normal. Assim, aprendi as coisas, era todo um processo mais simplificado. Agora eu fico pensando, né? Eita, eu tenho que aprender isso porque eu já quero trabalhar e eu quero me inserir na sociedade, a intenção minha, e também eu creio e tenho certeza que a Alemanha também quer que eu me insira nessa cidade sabendo falar o idioma deles, óbvio. Então, é algo que eu preciso. Mas o medo foi bem momentâneo, eu orei, pedi a Deus, né, forças. Eu tenho um marido lindo, abençoado, que também disse, não pensa assim, vai dar tudo certo, né? Me deu uma força, orou comigo, disse, não fica preocupada, vai dar tudo certo. E eu postei até no Instagram falando sobre isso, né? Que vem uma insegurança, mas é bem passageiro porque aí você lembra que se a gente confia em Deus, se a gente crê em Deus, Ele nos ajuda em todas as coisas, seja no A1, no A2, no B1, no B2, C1, C2, ou em outra situação que a gente passa, né? Quantas situações difíceis que a gente parar pra pensar, a gente já passou na nossa vida e superamos todas. E com essa não vai ser diferente. Então, esse foi o meu histórico do dia. Gostei? Sim, gostei. Tenho tarefa? Muita. Gente, eu esqueci de falar sobre isso. Tarefas, milhões de tarefas. Vocês não têm noção. Tipo assim, o caderno eu copiei um montão, umas 4 folhas só em aula. Ela já fez metade do livro. Exagerou. Mas assim, tem muita tarefa, tem muita coisa pra fazer já pra entregar amanhã. E eu vou mantendo vocês informados, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, deixa seu comentário, principalmente de apoio para mim nesse início de aula. Preciso de mensagens influenciadoras, não, mensagens motivacionais pra continuando. Tô muito feliz, tô feliz de verdade. E já fiz amiguinhos no primeiro dia de aula, é muito bom. Amo conhecer pessoas novas e é isso. Beijos e até mais. Tchau!